Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, quando Salomão construiu o templo chamado Templo de Davi, o Templo de Salomão, a oração ficou marcada pelo fato de que Deus atenderia a todos que, olhando para a banda do templo, onde estivessem, seriam ouvidos. Jonas, quando estava no ventre da baleia, naturalmente, pelo Espírito Santo de Deus, pôde sintonizar-se com a direção do templo. E um fato muito interessante me chama a atenção nesse instante, que quando Estevão, o diácono Estevão, estava sendo apedrejado, isto quer dizer, seria apedrejado, estava perto da morte, ele falou do Templo de Salomão. E ele disse, se referindo a Deus, e Salomão lhe edificou casa. Veja só, quando a morte estava se aproximando, ele logo falou do templo. Continuando, o mártir afirma, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Interessante, esse povo sempre gostou de profeta. Jesus gostou de profeta. Os apóstolos gostaram de profeta, mas Jezabel e Herodias sempre odiaram. Hoje,
o mundo chamado cristão gosta muito de profeta. Profeta carismático. Esse dos dons carismáticos. Que profetiza casamento, inclusive casamento misto, apesar que não é misto coisa nenhuma, porque está tudo misturado mesmo, né? É a troca do caminhão, é a libertação da sogra, essa coisa toda. É cada profecia que faz graça até. Ninguém deve estar zombando, rindo, mas que faz graça, faz. Desses profetas que profetizam dinheiro e que foram amontoados pela sociedade que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, para profetizarem de acordo com as concupiscências de suas carnes, de seus olhos e com a soberba de sua vida, então destes profetas eles gostam. Você quer ver o povo ficar impressionado e dizer que um homem tem o Espírito Santo? É ele falar em língua, está conversando um assunto natural, às vezes de repente explode em língua estranha. Ah, ele é cheio do Espírito Santo. Então, desses, o povo gosta. Bem entendido. O povo que jaz à margem do caminho como ovelhas sem pastor. Porque, na verdade, o povo de Deus ama a correção. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e açoita quem Ele ama. Agora, Deus corrige e açoita através da palavra. E sempre o fez através de profeta. De fato, é de causar terror mesmo. Mas aqui está o santo mártir Estevão fazendo menção do que diz o profeta. Esse povo, tudo que eles falavam, terminava falando profeta, profeta. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 5. Um corpo me preparaste. Assim, se nós pudéssemos parar nisto aqui por muito tempo. O corpo aqui não diz respeito exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. O corpo não diz também exclusivamente a respeito do indivíduo, do crente individualmente, mas do corpo místico, do corpo é a soma coletiva de membros de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem que se gabar de ser membro do tabernáculo da fé, membro de tal igreja, de tal outra igreja. Eu sou membro de tal igreja. Isso aí tem um sentido de identificação, dependendo de como se entende isso, está bem. Mas, na verdade, o Filho de Deus não é membro da Assembleia de Deus, não é membro da Igreja de Cristo.
da Igreja Cristã Evangélica, da Igreja Batista, da Igreja Católica. Não é membro do tabernáculo da fé. É membro do Senhor Jesus Cristo. Por isso se trata de um corpo. Um corpo que foi preparado, não por homens, mas pelo Espírito Santo, por Deus. Você deve realmente dar lugar ao Espírito Santo para fazer essa preparação em sua vida. Deus mora realmente na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser, a adoração perfeita. Tudo que Deus espera do homem é dele próprio. Não há mérito algum no homem. Qual o mérito que eu tenho? Qual a dignidade que eu tenho? Se tem alguma coisa boa que eu já fiz, que estou fazendo, que irei fazer, isto é Jesus Cristo. Você tem que dizer que foi Jesus Cristo. O que eu faço de errado, então sou eu. Aí sim, todo sucesso é dele, todo fracasso é meu. É com essa consciência que nós devemos jornalhar, porquanto somos seres humanos, sujeitos aos sentimentos, às paixões. Mas isto não impede definitivamente de que haja um tesouro nesse pedregulho, de que haja um tesouro nesse vaso de barro. Por isso o maior mistério é o mistério da piedade. É Deus em carne. É a única esperança de glória. É a única esperança de glória. É Cristo em você. Não há como pensar diferente. Não queremos atribuir nenhuma virtude a nosso grupo em particular. O que desejamos de um modo sincero é aquilo que realmente o profeta de Deus para esta era desejou. É que todo o povo que chama pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, venha refletir o seu ser. Vamos notar de que Deus se move através de nós. O inimigo move através do homem. O inimigo move através da mulher. Mas Deus também se move através do homem e da mulher, do ser humano nesta terra. Então você é tabernáculo. É tabernáculo do Deus vivente, o lugar escolhido para fazer habitar o seu nome. Vamos notar que Deus em cada era sempre tem refletido no homem. Foi Deus ali em Moisés. Foi ou não foi? Se Moisés vivesse hoje, ele seria considerado como o quê?
ele seria considerado e visto como um homem comum. Mas nós temos de ver uma coisa na vida de Moisés. Nasceu como líder, tal como Cristo. Porque, na verdade, o seu ministério representou a Cristo. Paulo, Hebreus capítulo 11, nós falamos Paulo com convicção. Quem não tem convicção fica entre Apolo e Paulo e sei mal o quê. Nós sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Então, ele, se referindo a Moisés, disse, Hebreus capítulo 11, que Moisés preferiu sofrer o vitupério de Cristo. Ora, naquele tempo, não se usava a palavra Cristo. No tempo de Moisés, se falasse Cristo, eles não sabiam de quem se tratava. Mas Paulo está afirmando que ele preferiu carregar o vitupério de Cristo do que ser um faraó. E hoje ser uma múmia apenas. Carregando o vitupério de Cristo, ele deu cumprimento ao ministério tipo perfeito de Cristo. Então, no tempo que nasceu, houve perseguição de recém-nascidos. E ele era a causa, sim, a causa de ser homem. Indiretamente, Satanás estava realmente querendo exterminar qualquer líder que pudesse levantar dentro de Israel. Então, veja, houve uma perseguição de recém-nascidos, tratando de encontrá-lo, tal como foi com Cristo. E nesse tempo ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte, recebendo os mandamentos, e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto e logo regressou, dizendo, eu, porém, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e atentar para ela em seu coração, cobiçá-la, então já adulterou com ela. E o profeta de Deus vem e mostra. Se ela tem culpa naquilo, se ela provocou aquilo, ela cometeu adultério com aquele homem. Então ele vem, mas eu vos digo que qualquer que olhar para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Todas estas coisas foram Deus refletindo-se. Nós vimos José, chamado José do Egito. Nasceu um varão espiritual entre seus irmãos. Por isso foi perseguido. Ele foi perseguido exatamente por ser espiritual. Todos foram homens bons. Todos foram patriarcas. Mas quando veio José, ele foi diferente. Diferente em todos os aspectos. Ele podia ver visões, interpretar sonhos, e foi odiado pelos seus próprios irmãos, exatamente por causa deste dom, não por causa dos dons
mas por causa do dom. Seus irmãos lhe odiavam por causa da mesma obra que Deus lhe havia dada para que cumprisse na terra. Eles temiam que tivessem um dia de se prostrarem a seus pés. E tudo isso estava apontando para a cruz. E também José foi vendido por quase 30 peças de prata. Veja isso em Gênesis capítulo 27, verso 28. Isto por causa de seus próprios irmãos. Pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido. Não foi assim que aconteceu com Jesus Cristo? Meditando desta forma, você está bem comigo. Mas logo, isso diz respeito também a você, que reflete a Cristo. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos. Estranha-se muito ser perseguido por irmãos. Ser levado na justiça por irmãos. Paulo também estranhou e reprovou. Mas veja só, onde José deveria ter terminado sua missão? Antes de começar, ela terminaria dentro de uma cisterna, se Deus não fora com ele e não tivesse um propósito naquilo. Onde Jesus teria terminado a sua missão? Sabe onde? No próprio julgamento da lei. Se José fosse um injusto, fosse usar a razão, Jesus teria morrido apedrejado. Maria teria sido morta apedrejada. E morreria o feto dentro de seu ventre. Depois, Herodes, escapando disso, Herodes teria matado ele e terminado a sua missão ali. Agora você vê, eu não sei como que eu estou aqui. Lembrando de coisas de criança ainda. Você não sabe como você está aqui. Você está cumprindo um propósito. É isso, a coisa é simples. É relativa a Moisés, a José, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Você havia de cumprir a sua missão. É por isso que você está aqui. Você está aqui. Você se sente aqui, na palavra. E Deus te abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence